Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Passos na Fé. Uma alegria para nós a sua presença. Hoje o tema do nosso podcast é sobre as virtudes teologais e as cardeais. A pergunta é: será que temos todas elas em plenitude em nós? Boa pergunta, né? Mas como sempre, eu tenho aqui a companhia do Zé Maia, irmão de caminhada na Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares. Tudo bem por aí, Zé Maia? Boa noite, seu Diácono, boa noite a todos. Tudo bem, graças a Deus. Muita chuva aqui na região, mas está conseguindo para a gente caminhar aqui, viu? Um abraço a todos, Deus abençoe a todos que estão aí nos acompanhando, né? É muito interessante mesmo esse assunto de hoje, né? Esse assunto nosso sobre as virtudes teologais, né? Todas essas virtudes que a gente vai conversar sobre hoje, que é um tema recorrente para a gente viver a fé. Não é isso? Mas Sem dúvida. antes disso eu passar, vamos botar a nossa vinheta para a gente não perder o, o costume, né? Então, Zé Maia, nós estamos aí nas redes sociais, né? No caso aqui no canal do YouTube. É importante que o pessoal dê like, né, nos nossos conteúdos, seja aqui neste vídeo de podcast, seja nos nossos vídeos, né, que a gente vai colocando toda semana, seja nos vídeos de shorts. O importante é dar o like lá, o gostei, compartilhar o conteúdo. Quem não é inscrito, se inscrever no canal, né? É importante. E o É que isso mesmo, porque o YouTube entende que é bom quando ele tem engajamento. E qual é o engajamento? É isso, é like, é curtida, é comentário, é compartilhamento. Então, se vocês acham que o nosso vídeo é bom, compartilha, comenta, né? é verdade. Manda para outras pessoas também. E tem uma coisa que é de graça, muito de graça mesmo. Se inscreve no canal. É de graça, não paga. Se inscreve no canal. Ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é bom. Se você acha que esse conteúdo é bom, deve ser levado para outras pessoas, faça essas coisas. Nos ajude fazendo, clicando no like, compartilhando e comentando também. É esse, senhor Diácono? E queria lembrar também, pessoal, às vezes a pessoa não consegue ficar o tempo integral. Esse vídeo de hoje, podcast, ele costuma ser um pouco mais longo, né? Então, às vezes a Isso. pessoa não tem tempo de ficar ali assistindo a gente. Então, a gente disponibiliza ele também no Spotify, né? Em forma de áudio. Então, às vezes a pessoa está indo para o trabalho ou está nos afazeres do dia a dia, na casa, né, na rua, trabalhando, pode pôr seu fone de ouvido, escutar todo o conteúdo. Também dá E certinho, viu, Zé? aí também, quem não tem o Spotify no seu celular, pode baixar o aplicativo do Secular Orante, Isso, que também vai estar lá disponível esse podcast, vai estar disponível esse vídeo, outros vídeos também, outras formas de oração lá também, que vocês podem acompanhar. Então, o Secular Orante é mais abrangente, pega mais coisas ainda. Então, inclusive a liturgia das horas, o santo do dia. Então, baixa o Secular Orante, por enquanto está disponível para Android e logo vai estar disponível para iPhone. Mas o link vai estar aqui na descrição, o link para o site, né? Porque ele também você pode ser visto como site, o aplicativo, e aí tanto o iPhone como o Android pode acessar o aplicativo, né? Não perde nada, ninguém perde nada. viu, Zé? A gente também está nas outras redes sociais, né? O Instagram, Facebook, tem o canal do Passos na Fé, Isso, tem acompanhe as nossas redes sociais, está aqui também no link na descrição. o Zé Maia também, tem lá seu perfil no Instagram, no Facebook. Uhum. Ali a gente coloca aquilo que nós nos E propusemos a também eu fazer. tô agora no Quai, viu? Tô agora Olha que no Quai, com chique. vídeos lá no Quai, vídeos curtos, né? Ainda não tô no TikTok não, porque o pessoal disse que no TikTok tem que ter dancinha. Eu não vou fazer dancinha lá não.
Mas Zé, a gente tenta evangelizar de todas as formas, né? Todas vai as formas que treinando aí poderão. as dancinhas, viu? Então, quem sabe? Quem sabe, né? Um shot aí do Nordeste, do Norte do Olha, país, né? Não é shorts, é um shot. Viu, é Zé? o chá. É bom lembrar também, né, que a gente tá aí levando esse conteúdo, né? São conteúdos atuais, para a gente estar vivendo a fé, mas seria importante que as pessoas, né, colocassem nos comentários se tá ok, se não tá, se tem assim uma sugestão para tema, a gente tá aberto, né? Se a gente não souber, Uhum. a gente vai correr atrás. A gente quer fazer essa comunidade aí do Passos na Fé crescer, né? Aliás, a gente está atingindo a meta aí, né, de 1.000 inscritos. Falta pouquinho, falta pouquinho. Vamos lá, gente, vamos lá. Falta pouco mais de 70 inscritos. Hoje, quando É ele está verdade. gravando esse vídeo, falta pouco mais de 70 inscritos. Então, ajuda a gente. Falta pouca gente para completar os 1.000 inscritos, que é a nossa primeira meta. Né? Porque quando a gente atinge 1.000 inscritos, o YouTube vai liberando outras coisas que ele vai poder adicionar no nosso canal. Né? Isso é Então, verdade. ajuda a gente também. Então tá bom. Vamos lá então, Zé, para o nosso tema de hoje. Eu tenho certeza que o Muito pessoal bem, tá vamos aí falar sobre as virtudes. As virtude. virtudes, né? Então, o que seriam essas virtudes, senhor Diácono? Por que vamos falar sobre as virtudes hoje? Tá bom. Lembrando que estamos, na data de hoje, estamos entre a festa da Ascensão e a festa de Pentecostes. Então, período magnífico, finalzinho do tempo pascal, e é bem propício falar também sobre as virtudes. E tem aí também no canal, né, eu gravei esses dias atrás um vídeo sobre o sentido teológico da ascensão de Jesus aos céus. Então é bom o pessoal, né, assistir, que tem bastante coisa boa ali. Pode Vai estar assistir aqui em que eu cima nos garanto. cards, viu? Vai estar aqui em cima nos Isso. cards. Zé, você tem virtude, Zé? Virtudes, depende É, muito do entender da palavra virtudes, mas eu entendo sempre que virtude seja algo bom, né? Uma pessoa virtuosa, uma pessoa que tem características boas, assim eu entendo, né? pois é. Então, todos nós temos virtudes. Uma delas, né, uma dessas virtudes, ela é infundida em nós no batismo. A gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, né? E muitas pessoas são virtuosas porque elas têm disposições para praticar o bem. E a virtude, na verdade, ela vem para aperfeiçoar o hábito, né? Já é um bom começo, né, Zé? Saber que a virtude ela é boa. Não existe existe a máscara da virtude, é que quando a gente faz ao contrário, a gente deixa de praticar o bem, isso não é virtude, né? Então a gente não faz um mal para receber um bem, a gente faz um bem independente, né, se é para uma pessoa boa ou não, tá? Mas antes da gente ir direto para o assunto, o Zé vai colocar aí na tela, né, Zé, a, a sugestão do livro de hoje, do nosso podcast. Para quem está nos ouvindo, eu vou falar o nome do Isso. livro, tá? E quem está assistindo pelo YouTube vai aparecer na tela aí. Então, o nome do livro é A Conquista das Virtudes. O autor é Francisco Fausto, tá? Depois o Zé vai deixar também no link aí da descrição do podcast, tá bom? Sim, sim, sim. É interessante, Diácono, ver que esse Hum, livro, né, o autor ele fala, mostra o valor e a necessidade das virtudes, né? Na primeira parte do livro, na é, segunda parte ele vai apontando caminhos, né? Vai apontando caminhos que a gente deve seguir para a aquisição das virtudes. E na terceira parte do livro ele reúne reflexões, análises concretas sobre essas virtudes humanas fundamentais. Né? Inclusive, ele vai falar sobre a prudência, justiça, fortaleza, temperança e diversas outras virtudes ligadas a elas. E aí também coisas que a gente vai tratar aqui nessa nossa live, não é isso? exatamente. Então vamos lá. Existem, Então, o Zé, link vai duas estar aqui na classes. descrição. Ótimo.
Existem duas classes de virtudes. Elas podem ser humanas ou teologais. Então, as virtudes humanas, elas são adquiridas por meio do aprendizado, da prática do dia a dia. Ao passo que as virtudes teologais, elas são resultados da presença do Espírito Santo em nós. Ele age sobre as nossas faculdades e supre as nossas fragilidades, tá? As virtudes teologais, elas são infundidas em nós no batismo. Ela está aí dentro de cada um de nós, né? Pela ação do Espírito Santo. Às vezes ela está quietinha aí, a gente precisa despertar ela, sabe? Então, às vezes, vai falar de virtude, não é ultrapassado isso, falar de virtude. Pelo contrário, Zé, é algo que está tão presente no dia a dia da gente, é que a gente acaba não Uhum. dando conta da presença delas em nós, né? E as virtudes teologais, né, que são essas que a gente recebe lá no batismo, elas são a fé, a esperança e a caridade, né? São três, não dá para esquecer, ó, fé, esperança e caridade. E por que se chamam teologais, né? Então tem a ver com Deus, né? Tem a ver com Deus. Porque se a gente for definir aí a palavra teologal, né? Tel do grego significa Deus, né? Então tudo que se refere a Deus. Então a gente podia dizer assim que as virtudes teologais são impressas, são colocadas em nós pelo Espírito Santo, para que a gente mantenha um contato direto com Deus. Porque sem fé, sem esperança e caridade, né, a gente acaba perdendo o sentido de Deus na vida, sabe? Sempre que você fala essa sequência aí, fé, esperança e caridade, eu lembro da música, né? Que diz É, assim: Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor. Que amor é outra essa é palavra verdade. para caridade, né? Então, muito devocional essa cantiga, mas que reflete isso, né? Que traz muito isso É. para nós. Não, mas é importante, a gente não vai ficar definindo termos aqui, virtudes, assim, esmiuçando. Mas a gente vai tentar hoje trazer para quem nos ouve, nos assiste, né, que elas estão presentes sim na nossa vida e que elas são importantes, né? Num mundo que muitas vezes as pessoas se fecham em si mesmas, né? Elas muitas vezes as pessoas perdem a fé, perdem a esperança, né? Não acreditam no poder do amor. Você falava na introdução aí que está num período chuvoso aí na região norte, né? No nordeste do país. Infelizmente a gente está vivendo aí, né? Agora há pouco aí, tempo atrás foi no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, né? Isso. Aquela quantidade de pessoas mortas. E agora aí no Pernambuco, em Recife, infelizmente também. Então a gente vê assim que é nesse momento que a gente vai ter que ter fé, esperança, né? Fé em Deus, esperança em Deus, né? E praticar essa empatia, que é uma outra palavra que é muito usada, e que não, hoje me parece que as pessoas esqueceram um pouco de ter empatia. O que eu posso fazer pelo sofrimento do outro, né? A Uhum. gente falava aqui em off, né? As pessoas, a começar às vezes pelos governantes, né? Eles não se preocupam, né? Até eles falam politicamente, mas não é disso que a gente quer mostrar. Faz Como um cristão, pronunciamento raso, né? é, Um pronunciamento raso, dizer, eu lamento isso, pronto, só não passa disso. não passa Empatia. disso, né? E por falar em empatia, senhor Diácono, eu lembrei aqui do livro do. Lembrar que citar aqui outro livro, né? O livro do Carlos Vargas, junto com Moisés, daqui de Fortaleza. Eles escreveram um livro juntos sobre Edith Stein, empatia, ética e filosofia. Eu tenho que olhar lá qual o texto sobre empatia, né? Então, para quem Isso. também conhece, ouviu falar de Stein, quer se aprofundar mais, é um excelente livro. Também vou colocar na descrição esse livro, tá bom? Muito bom. Inclusive Edith Stein, ela viveu num período de guerra, Segunda Guerra, né? Uma judia convertida E, ao cristianismo.
depois abraçou a fé no Carmelo e morreu no campo de concentração, né? Então a gente vê ali quando ela descobre, né, dentro dela essas virtudes, né, que são virtudes que santificam, Zé. As virtudes não é para deixar a gente bonitinho, maravilhoso, não. Elas existem para santificação do nosso ser, né? Por isso que elas são infundidas em Isso. nós. E os santos, né, muitos, a maioria, boa parte, 99,9%, descobriram que para santidade é preciso viver as virtudes, né, da fé, da esperança e da caridade, né, ou do amor. Vamos falar cada uma delas agora, Zé, das virtudes teologais, e depois na sequência a gente fala então das virtudes cardeais, Vamos. tá? Eu vou falar um pouquinho bem assim, né, e a gente vai Muito acrescentando aí a bem. experiência de vida. Eu vou falar da virtude da A fé. primeira é sobre a fé, não é isso? Isso, isso. Então, a fé teologal nos leva a acreditar em Deus uno e trino, que é o Pai Criador, que é o Filho Salvador e o Espírito Santo Santificador. Então, é somente pela fé que nós somos capazes de conhecer a verdade sobre Deus. A pessoa que não tem fé, ela não vai conhecer Deus. E essa fé, ela não é revelada assim de forma mística, né? É uma fé que é revelada às vezes, né, pela Sagrada Escritura, entendeu? Pelo testemunho dos apóstolos, pelo magistério confiado à igreja, né? Então a fé Verdade. teologal, ela é mais segura do que a fé natural que temos nas pessoas, né? Por exemplo, às vezes eu botei a fé numa pessoa e me decepcionei, né? Porque ela me desagradou, ela não correspondeu àquilo que eu esperava dela. Então, esse não é fé teologal, né? Essa é fé humana. Eu confiar em alguém. A gente está falando aqui da fé em Deus, que é revelada pelas Escrituras, que é revelada pela igreja, que nós vamos conhecendo à medida que a gente vai se aprofundando nos mistérios divinos. Deus vai se revelando um Deus amor, um Deus caridoso, um Deus que está com o seu povo. Então, essa virtude da fé, a gente tem que alimentar elas, né? A gente não pode dizer, eu tenho fé. Sim, eu tenho que estudar as escrituras, eu tenho que conhecer melhor aquilo que a igreja recebeu ao longo dos anos de revelação divina, para que essa fé ela aumente, né? Que ela cresça dentro de nós. Então, bem resumidamente, essa é a virtude da fé. Ela está dentro de nós e precisa ser despertada, né? Agora o Então, Zé vai. já. Fala aí, Zé. Pode falar sobre a virtude da esperança, né? É uma coisa que se encaixa com a outra, né? Porque quando a gente vai falar de fé, né, a gente vai citar a Bíblia, vai citar a história, a fé que foi passada de pai para filho, lá daqueles. Na história do povo de Deus foi passada daquela forma, mas que vem trazendo sempre, junto com essa fé, uma esperança, né? Então, essa esperança, né, essa virtude que a gente vem vivendo, né, essa esperança teologal, que é uma virtude pela qual nós desejamos e esperamos solidamente em Deus. Nós esperamos em Deus e em tudo que Ele tem de maravilhoso para nós, né? E aí a gente não importa se é na terra, se é no céu, se é na eternidade, a gente espera, está sempre nessa esperança, né? Claro que Deus sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Aqui a gente lembra de Santo Agostinho, quando vai escrever lá sobre o livre-arbítrio, né, nas suas obras, né, sobre o livre-arbítrio. Então, essa esperança teologal é o que nos faz, ela nos ajuda a enfrentar, vencer os obstáculos, né? Sabendo que Deus é por nós, né? Então, em meio a essa situação toda de enchente, de calamidades, de guerra,
Se não é essa esperança, essa fé em Deus, que a gente carrega, né? O que seríamos de nós, né? Como Que dizia São seria? Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso? Então, e o grande exemplo para isso, um grande exemplo, né, porque tem que se apegar muito, a gente se apega muito, é Nossa Senhora, né? Maria, mãe de Deus, mãe da igreja, e nossa mãe Santíssima, que é um exemplo perfeito dessa esperança, essa esperança teologal, sempre esperando em Deus. A gente pode citar outros casos, né, lá da Bíblia, né, os próprios santos também viveram, né, mas o exemplo maior que a gente traz é Maria, né? Ela Maria. que traz para a gente o contrário da esperança que é vivida de meramente humano, no sentido humano, né? Ela se mantém plena e firme, né? Na firme certeza de que, apesar dos sofrimentos, né? Apesar dos silêncios, apesar da cruz, apesar da morte, Deus não falha, Deus não falha, Deus não abandona, né? Ela sempre esperou em Deus. Como ela esperava a vinda do Messias, já sabia que o Messias ia vir, né? Antes mesmo do, do menino gerar-se no seu ventre, né? Ela antes mesmo disso já sabia, né? Já sabia, já ouviu pelo menos Sabia, falar, ô, né? Como uma judia que era, sabia que o Messias ia chegar, então vivia essa esperança, não é isso? isso mesmo. Viu, Então, Zé? ela não esperou e não desanimou. Mas é verdade, Maria é um grande exemplo, e como a gente falava há pouco aí a gente pode então colocar a virtude da esperança, né? Quantas pessoas perderam a vida? Daí falar, onde está Deus nesse momento, né? Que não olhou por essas pessoas. Então, às vezes a pessoa perde a esperança, né? Fala, Deus abandonou a humanidade. Mas não é bem isso, viu, Zé? Às vezes até o contrário. O descaso, a falta de empatia, a falta do amor, que é a próxima virtude que a gente vai falar, né? Essa preocupação pelo outro. Deus, né, encarnando-se através da Virgem Maria, ele quis assumir essa humanidade em todos os sentidos, sabe? Deus falou assim, eu quero sofrer com o meu povo, né? Então Jesus resgata a esperança perdida, né, de um povo que jazia nas trevas e agora viu a luz. Então a gente dizer assim para o povo que está sofrendo agora, né, acredite, né, Deus é muito maior do que isso tudo, né? E como você disse, uma virtude emenda na outra. A É, virtude teologal da caridade ou do amor, ela não corresponde, Zé, de forma alguma a uma ação filantrópica, sabe? Não tem nada a ver com filantropia, porque tem a ver com a plenitude de amor, a plenitude do amor de Deus, né? Porque Deus é amor, né? Deus é esse amor puro. E ele nos convida a participar desse amor em si mesmo. De que forma? Né? Vivendo, né? Me lembro agora aqui de Santa Teresa de Calcutá. Certa vez ela estava a limpar um leproso e chegou uma repórter e disse assim para ela: olha, nem por US$ 1 milhão eu faria isso que a senhora está fazendo, né? E ela falou assim, ó, e nem eu também, né? Porque eu não faço por dinheiro, eu faço por amor, fazer graça. de graça. Eu falei, não dinheiro nenhum do mundo, né? Mas daí a repórter falou, mas isso é muito dolorido. Falou, de fato. E às vezes para ser amor tem que doer, né? É uma definição muito boa de amor, né? Não é o doer de sofrimento, né? Mas é o doer de você ver o outro sofrendo. É empatia o nome disso, Se né? colocar no lugar do outro também, né? Deus se Sentir fez isso. homem, Deus se colocou no nosso lugar, né? E deixou o exemplo. Então, se eu me fecho, né, na minha pessoa,
Se eu não estou nem aí para o que está acontecendo com o outro, e estou dentro de uma igreja, por exemplo, né? E eu não sou capaz, né, de ver, pelo menos sofrer com o que o outro sofre, né? Eu preciso rever meus conceitos, né? Então eu não posso fazer uma religião, ou uma fé, ou uma virtude intimista, que só pensa em mim. Deus cuida de mim para que eu possa cuidar de outros, né? Isso. Então, é isso que é virtude, né? Da fé, da esperança e da caridade. É a presença do Deus Altíssimo em cada um de nós, nos levando a se preocupar com o outro, a viver esse amor. Porque o Evangelho, né, a gente vê que a pregação do reino de Jesus é nesse sentido, em direção àqueles que sofrem, aqueles que são esquecidos, os abandonados, né? E também aqueles que não são esquecidos e abandonados. Jesus, ele deu assistência para todo mundo, né? A gente vê lá o caso, por exemplo, do leproso, ele deu assistência, né? Para o cobrador de imposto, né? Hoje eu vou entrar na sua casa. Então ele foi na casa de uma pessoa rica. Hoje a salvação entrou na sua casa. Uhum. Então Jesus, ele sofria, ele chorou, né, quando aquela mulher, né, se apresentou lá dizendo da filha dela, ele se emocionou. Ele se emocionou com a morte de Lázaro, seu amigo. Então tudo isso são gestos humanos e são virtudes que vêm de dentro para fora e não de fora para dentro. Elas estão dentro de nós. E às vezes a gente está colocando tanto ódio, tanto rancor, tanta mentira, né, tanta falta de empatia, que impede que essas virtudes brotem dentro de nós. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas caridade, esperança e fé são coisas que partem de dentro de cada um de nós. Não é isso? E é importante esses três pilares, né? Pode traduzir também dessa forma. Sim, Três pilares, né? Para a nossa vida, nossa vida de fé cristã, né? Vida de fé que acredita no Deus que é um, trino, que acredita no Deus que é amor, que é paciência, que é paixão, que é compaixão, né? E isso. aí, né, seu Diácono, eu vou trazendo aqui os nossos santos do Carmelo. Né? Aqui vamos puxar um pouco sardinha para o nosso Carmelo, Opa, né? Nós somos carmelitas, né? Carmelitas descalços seculares, né? Mas vamos puxar um pouco a sardinha para os nossos santos, que eles também refletiam muito sobre isso, né? Eles traziam suas doutrinas espirituais, Santa Teresa, São João da Cruz, são doutores da igreja, citam essas virtudes teologais como alicerce para uma verdadeira espiritualidade, né? E sim, ainda assim, né, eles não deixam de dizer ainda aquilo que o próprio catecismo da Igreja Católica, lá no artigo 7, nos diz, né? As virtudes, né? Ele vai falar lá do artigo 7, no número 1812, que eu vou citar, que você tiver o catecismo na mão, o catecismo no número 1812, né? A gente pode conferir que ele diz assim: o Senhor falava das virtudes teologais que vêm do próprio Deus, mas há virtudes humanas, que são quatro: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Lembre que eu falei sobre isso quando estava falando sobre o livro. E o livro traz essas coisas também, aquele livro que a gente citou. E são chamados de virtudes cardeais, né? isso E mesmo. aí vamos entender de onde vem essa palavra cardeal. A palavra cardeal, né, ela vem do latim cardo, né, que quer dizer eixo, né? Daí que vem o termo que descreve essas virtudes humanas. Então, essas virtudes humanas são eixos. Elas são chamadas de virtudes cardeais por serem esses eixos virtuosos, né? E aí nos transforma nas pessoas virtuosas, como a gente citou lá no início, né? A É, pessoa é é, virtuosa. Então, por que ela é virtuosa? Vamos entender. A pessoa virtuosa, ela tem prudência, né? A pessoa virtuosa, ela carrega a prudência, a virtude da prudência. Porque, porque é a virtude do saber escolher, né?
saber decidir, tomar decisão na hora certa. Não se trata de escolher entre coisas fúteis, mas ela nos ajuda a escolher os meios adequados para fazer o bem e vencer o mal. Então, essa escolha crucial, que acontece muitas vezes de forma crucial, ela deve ser feita incontáveis vezes ao longo da vida e às vezes ao longo do dia, né? Em meio a todo tipo de circunstâncias, né? E aí a gente vai, a cada momento, às vezes a gente tem que pensar, é imprudente eu deixar essa peça, essa cadeira desse canto, é imprudente eu deixar um lápis cair no chão jogado, porque alguém pode pisar e cair, é imprudente eu fazer certas coisas. Então, e aí Jesus ele vem alertando para a gente. Lá em Mateus ele já alertou para a gente, né? Em Mateus capítulo 10 ele diz: Eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Usa Olha, da prudência, né? Prudência que sempre a gente vai usando. E aí a gente tem que se preocupar. Agora vem o outro ponto que a gente tem que se preocupar, né? É o pecado contra a prudência, né? Como é que ele vai pecar contra a prudência? Tem dois modos para isso. Primeiro, por falta ou por excesso, né? Tem muita gente que diz, eu prefiro pecar por falta ou por excesso do que por é falta, né? verdade. Às vezes pode até ser bom, dependendo da circunstância, né? Então, quando é por falta, imprudência pode ser por precipitação, quando agimos sem refletir, sem pensar, né, por descuido, né, ou até mesmo quando até refletimos, mas mesmo assim fazemos o mal feito, fazemos a escolha errada, né? E por excesso, né, trata às vezes é uma questão astuciosa, uma astúcia maliciosa, que quando nos precavemos para ocultar um mal que praticamos, geralmente em relação a cuidados desvirtuados com a vida material. Então tem que ter muito cuidado. Tem Falta que ter. e excesso. Então, mesmo a prudência precisa daquele balanceamento, né? Nem muito, nem pouco, nem grande, nem pequeno. Então tem que saber Dosar. dosar, isso mesmo, essa é a palavra que eu estava procurando, saber dosar o momento certo. É onde é que eu vou agir de forma prudente para que eu não peque, para que eu não cometa essa falha. Não é isso? Hoje, é, até no livro, né, já passando um pouquinho aí como que é bom esse livro, ele diz lá sobre a virtude da prudência, que ser prudente é agir de um modo pensado, racional, não instintivo ou inconsciente. É isso tudo que você falou agora, Zé, né? A prudência é a virtude guia da vida, né? É prudente aquele cristão que procura guiar-se pela razão, iluminada pela fé. Como dizia São João Paulo II, numa encíclica que ele escreveu chamada Fé e Razão, ele diz sim que a fé e a razão constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Então, nos tempos atuais, eu diria que é uma virtude que a gente precisa praticar muito, mas muito mesmo. Sabe por quê? Há muita gente falando sem pensar e falando barbaridades, dentro e fora da igreja, no trabalho, na casa, na família, na igreja, né? A pessoa fala, magoa o outro, fere o outro, né? Assume posição, às vezes ideológica, contrária à fé, sabe, Zé? Coisa assim muito perigosa. Por imprudência, por falta de pensar, sabe? Peraí, será que isso é de Deus? Será que isso não é humano demais? Será que isso não vai machucar a pessoa? Então seria melhor eu ficar calado e esperar o momento certo de falar, né? Então isso é prudente. Ah, não, sabe aquela máxima assim? Ah, eu falo mesmo. Se doer, doeu, se não doer, paciência, né? Mas Paciência. não é assim, não é assim, né? Você colocava aí dois pecados, né, que a gente pode cometer, por falta ou por excesso, né? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Bom, vamos lá na sequência
da outra virtude cardeal, como o Zé disse bem aí, que é um pilar, né? É uma guia para a gente viver bem. A virtude da justiça, Zé. Então, ela nos leva a dar a cada um aquilo que lhe é devido, incluindo a nós mesmos e a Deus também. Por exemplo, por justiça, quando compramos algo, devemos pagar, não é verdade? Isso é verdade. Quando tomamos emprestado de alguém, devemos devolver. Quando contraímos uma obrigação, nos comprometemos a cumpri-las, né? Quanta gente hoje assume compromisso e não cumpre, né? Deixa a pessoa esperando, né? Não dá satisfação, enfim. Então, quando que a gente peca contra a justiça, né? Quando a gente deixa de fazer essas coisas, né? Então, a justiça, ela, quando a gente erra, quando a gente peca, ela deve ser precedida de arrependimento, né? E confissão. Mas só isso não basta, viu, Zé? Se arrepender, eu errei, Zé. Né? Por exemplo, eu marquei com você o horário para fazer a nossa live. E passa batido e eu falo, Zé, esqueci, me desculpa. Né? Mas você deixou outros compromissos para a gente fazer a live. Então, não basta só eu me arrepender e ir lá, padre, eu marquei com o Zé Maia e esqueci, mas já falei para ele que a gente marca outro dia. Então, é preciso, muitas vezes, eu reparar isso, né? E quem fala isso é Jesus mesmo do Evangelho. Né? Se você vai dar sua oferta no altar, mas tem algo contra alguém, primeiro vai lá e restitua, né, a sua amizade, aquilo que se deve com a pessoa, para daí você fazer sua oferta, para que ela seja verdadeira, né, vale a pena. Bom, do ponto de vista religioso, a justiça ela está essencialmente ligada à santidade, manifestando-se no cumprimento dos mandamentos, na luta para manter a alma unida à Santíssima Trindade, mediante a graça santificante, e na fidelidade aos deveres do próprio Estado, seja de leigo, seja do Estado sacerdotal ou matrimonial. Bom, ela está ligada ali com as bem-aventuranças. No rol das bem-aventuranças, a justiça é seguida da misericórdia, pois o coração amoroso do Pai nos inspira a não somente dar o que é devido, mas ir além da obrigação. E com o esforço cristão, olha, isso é importante, sabe, Zé? Compreender os defeitos de quem nos rodeia, perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre, auxiliar para que os defeitos sejam superados e, principalmente, amar a todos, inclusive os que se apresentam cheios de defeitos. Então, até aqueles que nos fazem mal, Zé. Quando nós rezamos o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então você vê que a justiça ela abrange um punhado de coisa, né, Zé? Não é Isso é só... verdade, viu? Isso é verdade. Ser justo às vezes, né? Eu até lembrei de um termo aqui, quando você falou aqui, né? Perdoar 70 vezes 7, dar o que é devido, e às vezes dar além do obrigado, né? Tem um termo que é usado, acho que talvez você ainda não tenha ouvido, falar de over-deliver, né? Ou seja, entregar além Além. do que você faz, né? Algo mais. Eu até lembrei que essa semana o meu pai pediu um negócio, eu acabei fazendo outras coisas a mais que ele precisou. Eu sabia que ele iria precisar, né? Ele pronto, já levou, então era melhor para ele, né? Ele É não verdade. pediu, mas se eu sabia que ele ia precisar, então vamos dar um over delivery também nessas questões de justiça também, né? É Então, verdade, além porque... disso, lembrar do Sabe, que a Zé, gente gera. hoje em dia a gente
Se a gente fosse pegar lá aquele evangelho que diz assim, quando te baterem numa face, oferece a outra, né? A gente não está trazendo para nós que quando a gente está aí com o Espírito Santo agindo dentro de nós, a gente tem que exercitar essas virtudes da prudência, né, da justiça, né? Se você não quer que faça para você, não faça para os outros. Mateus capítulo Isso, 7, né? Não isso faça mesmo. para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Então a gente vai buscando na palavra a resposta para viver as prudências, sabe? Nada é tão urgente, Zé, eu tenho comigo isso, que a gente não possa esperar o momento certo para agir, para falar, né? A gente vive num mundo que tudo é imediato, tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser resolvido na hora. Não, né? Deus é o Deus da paciência, da mansidão, sabe? Agir com mansidão. A gente vai falar disso daqui a pouco. Vai lá, Zé, senão eu já começo a entrar no seu assunto. Não, não, tranquilo. Mas aí também a gente vai encaixando, né? Que a gente aí falou da virtude da prudência, da virtude da. Essa outra virtude, você falou da justiça. Justiça, Então, a pessoa que é prudente e justiça também vive a virtude da fortaleza. Não para ser um super-herói, né? A gente não precisa ser super-heróis na vida, não, não. né? Mas essa virtude, ela vem nos dotar de uma segurança, né? Uma segurança para tudo que nós vamos fazer, né? Seja nos momentos bons, mas também seja naqueles momentos de dificuldade, contrariedade, né? Isso acaba nos ajudando a vencer os medos, né? Então, essa virtude, ela vai nos dando suporte, vai nos dando constância, né? Vai firmando a nós, né? A nossa resolução de resistir àquelas tentações, superar os obstáculos da vida. E isso eu estou tirando, né? Não é algo que partiu da minha cabeça, como eu venho dizendo. Está lá no nosso catecismo da Igreja Católica, no número 1808, falando sobre isso, a virtude da fortaleza. E que a virtude, como eu falei no início, ela não é virtude apenas, essa fortaleza não é virtude apenas para os heróis, né? Ela está em Não, não, não. cada escolha feita por nós no dia a dia. Porque, às vezes a gente faz milhares de escolhas durante o dia e a gente nem para pensar, né? Uma hora, toda hora está É. escolhendo alguma coisa diferente, né? E aí eu vou citar aqui São João Paulo II, né, que na audiência geral lá em 5 de novembro de 1978, ainda nos primeiros meses do seu pontificado, né, lá em 1978, ele disse: segundo a doutrina de Santo Tomás, a virtude da fortaleza encontra-se no homem que está pronto a afrontar o perigo e a suportar a adversidade por uma causa justa, pela verdade e pela justiça. A virtude da fortaleza requer sempre alguma superação da fraqueza humana e, sobretudo, do medo, superar também o medo. O homem, Sim. por natureza, teme espontaneamente o perigo, os dissabores e os sofrimentos. É preciso, pois, procurar os homens corajosos, não só nos campos de batalha, mas também nas salas de um hospital ou no leito de dor. Tais homens podiam se encontrar muitas vezes nos campos de concentração e nos locais de deportação. Eram autênticos heróis, né? É, pra você ver. O super-herói não é aquele que tem uma capa, sai voando por aí, sai jogando raio por aí. Não, o super-herói é aquele que vive esses momentos, que tem essas virtudes, né? Essas virtudes que vai colocando em prática. Não precisa estar exatamente no campo de batalha, pode estar numa sala lá numa enfermaria, pode estar no hospital, pode estar na escola, pode estar em vários lugares vai acontecendo, né? Vivendo as virtudes. Isso é verdade. Sabe, Zé, esse trecho que você leu aí do Papa João Paulo II, né, citando São Tomás de Aquino, é justamente isso, né? É um Que a santo forta... citando outro santo, né? Então, a fortaleza requer sempre alguma superação da fraqueza humana. Olha, isso ficou gravado para mim, sobretudo do medo, né? Isso. Eu acho que o que mais nos assusta na vida é o medo, por exemplo, o medo da morte, né? O medo do que vai acontecer amanhã. Isso assombra a vida de qualquer ser humano, né? Então, às vezes, a gente vai fantasiando, às vezes, né, pondo
coisas na nossa vida para fugir da realidade, né? Como a gente falava aí hoje, né? Hoje, quando nós estamos aqui nessa live, né? Mais de 90 pessoas morreram aí no Recife, Foi. né? Então, a gente não tem que ter medo, a gente não tem que ter medo disso, né? É triste. É isso que a gente precisa ver, é o descaso das autoridades, nem usar mal o dinheiro público, né? Podia fazer aí casas, né? Realmente a gente tem uma sociedade que cuidasse, né, do seu povo. Então, quando acontece isso, daí a gente fala, onde está Deus? Deus está onde sempre esteve, dentro do homem, né? São essas virtudes que a gente tem que desenvolver ao longo da vida. Eu não preciso ser um super-herói para ajudar alguém, como você disse, mas a pessoa do lado de mim aqui, que convive comigo, a sua esposa, o seu filho, a sua família, aquele amigo, aquela amiga do trabalho, né? Se você ali for forte junto com ela, que às vezes está passando por uma dificuldade, né? Eu tenho certeza que ela vai enfrentar o medo, né, de outra forma bem diferente, né? Então é isso, né? Esse dom da fortaleza, essa virtude, né? A gente tem que pedir todo dia que eu seja, né, Senhor, forte perante as adversidades, que eu testemunhe que Tu és o Deus da vida, né? Que eu seja capaz de, né, de passar isso para as pessoas. Acho que é por aí o caminho, né? Bom, É isso aí, Zé, seu Diácono. vamos lá para a virtude da temperança, né? Vamos lá, já deve ter alguém cochilando, né? Assistindo e cochilando. Então acorda aí, se você está dormindo, Não né, vai já fazer está meio dancinha de TikTok cansado. aqui para acordar o povo. Bom, essa virtude, ela é uma virtude moral, Zé, que modera a atração pelos prazeres e procura dar equilíbrio no uso dos bens criados. Lá no Catecismo, no número 1809, ele cita isso, que ela é o freio da alma, né? A temperança é o freio da alma, que nos faz usar com moderação os bens temporais, por exemplo, a comida, bebida, o sono, a diversão, o sexo, o conforto, né? É ela, a temperança, que nos ensina que para o uso de cada coisa há um tempo certo, um contexto próprio, uma quantidade adequada, né? Então, resumindo, é ela que dá o equilíbrio para todos nós, né? Tem gente que comete o pecado da gula, o pecado da luxúria, né? Enfim, é o prazer, né, acima de tudo. Então, a comida é um prazer, o sexo é um prazer, o conforto é um prazer. Então, hoje a gente, infelizmente, vê pessoas que estão vivendo, né, esse hedonismo, como a gente chama na teologia, né? Eu tenho que viver, sabe? Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que ser feliz, sabe? Fica ali no conforto do lar. Morreu 90 pessoas lá, paciência, né? Não é assim, né? Então, a virtude da temperança, ela vai dar um equilíbrio para que a gente possa, né, ser uma pessoa moderada, né, que a gente tenha sobriedade diante de tudo, né? Como diz São Paulo, né, lá na carta a Tito, capítulo 2, versículo 12, ele diz lá que é viver com moderação, justiça e piedade neste mundo, né? Então a gente está vendo hoje que as virtudes elas vão nos melhorando como pessoa, né? Acreditando, tendo fé, esperança e amor, que são as virtudes teologais, que a gente não vai mudar o mundo todo, Zé, porque a gente não é um super-herói. Mas a gente pode mudar É, uma isso é realidade verdade. próxima à nossa, bem perto de nós, né? São João Paulo II também dizia, né, num encontro que ele teve com os jovens lá na Basílica em Roma,
Ele dizia assim, que o homem temperante é aquele que é o senhor de si mesmo, aquele em que diante das paixões não tomam a supremacia sobre a razão, sobre a verdade e sobre o coração, né? Então ele vai dizer, entendamos então o que é ser uma pessoa temperante. É essa pessoa plena de si, capaz, né, de ressignificar as suas ações interiores. Ele é capaz de conduzir com temperança. Então ela está ligada diretamente com a prudência, Zé, com a justiça e com a fortaleza, né? Você vê como uma virtude está interligada na outra, né? Então, à medida que eu vou sendo prudente, eu também vou sendo temperante. À medida que eu vou sendo temperante, eu vou praticando a justiça, porque eu não vou querer o mal para o outro. Eu vou querer ser Isso. Depois se misericordioso. encaixa, né? É, por isso que se falava muito bem. São os pilares, né, para que a gente viva bem nesta vida, sabe? Porque alimentados pelo Espírito Santo, a gente não se abala, Zé, a gente se ressignifica diante do sofrimento, do nosso sofrimento, primeiramente falando. A gente vai rezar e falar, Senhor, eu tenho fé, ela é pequena, mas aumenta a minha fé. Eu creio, eu acredito, né, que tu és capaz de mudar e me dar esses dons, né, essas virtudes, para que eu possa viver bem neste mundo, né? Olhando Isso para mesmo. mim e olhando para os meus irmãos, né? Então é isso, Zé. Ser uma E pessoa sempre, temperante. e sempre pedindo, né, o auxílio do Espírito Santo para que a gente possa viver todas essas virtudes, né? Pois é, pessoal, essas são as virtudes, né, que a gente vem trazer para vocês, vem conversar com vocês, que nos ajuda a sermos melhores cristãos, quer dizer, cristões, melhores É, cristãos, melhores pessoas, né? Então, são essas coisas. Mas para isso é preciso também que a gente peça sempre a iluminação, a ajuda do Espírito Santo, que nos ilumine, nos auxilie, nos oriente, às vezes nos aponte, né, caminhos para a gente colocar essas virtudes em prática. E que às vezes não é fácil, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente pode ô sim Zé, viver. É possível para todos nós. você falava aí no Fala. início que a gente está entre o término da Páscoa, do período pascal, e Isso. termina com a festa de Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, né, sobre os apóstolos, sobre a Virgem Maria e as Já no mulheres próximo reunidas. domingo. Então. E o Espírito Santo, ele é vivificador da alma, né? É ele que dá vida para nós, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, né? É assim que a gente reza pedindo, né? Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, né? Quer dizer, é uma oração feita, né, pelo Papa João 23, né? Também lá quando ele tem essa, como é que fala a palavra? Agora me fugiu. Essa iluminação. Pode ser que para o Concílio Vaticano II vem, né? Porque ele já percebia que naquela época as pessoas estavam perdendo essa moção da presença divina. E é o Espírito Santo que sabe, que faz com que a gente fale assim, puxa vida, eu não vou viver uma vidinha miserável, né? Só no sofrimento, só reclamando das coisas, nada tá bom, perdendo a fé, a esperança, o amor. Deus é mais do que isso, né? Nada poderá me abalar, né? Porque o Espírito Santo está em mim, força de Deus. Vão ter as dificuldades da vida? Sim, mas eu não vou perder a minha fé, a minha esperança, o meu amor, né? E Deus vai estar renovando isso em mim cada vez que eu acreditar na sua presença na minha vida. Ele vai falar:
Vai, meu filho, vai, minha filha, eu estou com você, né? E a gente ia colocar em Uhum. prática isso que a gente conversou hoje, né? Eu aconselho a ler Isso. esse livro ele é muito bom, ele vai ajudar você a compreender melhor ainda do que a gente explicou aqui. A gente só deu né, um pontapé aí, né, Zé? Que se a Só gente demos fosse uma mergulhar, pincelada, só demos uma pincelada. tem outros E livros, mas aí, esse é seu um livro diácono, bom. né? Muito bom mesmo esse livro, né? Então, para quem está interessado, quem se interessar, o link do livro, para você conhecer mais o livro, está na descrição do vídeo. Mas aí eu lembrei aqui, achei aqui uma imagem que eu tenho aqui do livro que eu lhe falei, do Moisés, também feito em Ah, parceria legal. com Carlos Vargas, sobre Índia, né? Eu já começo falando desse assunto, empatia, ética e mística, né? Santa Edith Stein. Então, para quem já conhece, né, quem quer saber mais um pouco sobre, quem ainda não conhece, quem conhece um pouco sobre a Santa, é muito bom esse livro, viu? Muito bom mesmo, né? Duas pessoas Vale a fantásticas, pena. estudiosos de Edith Stein, vale a pena mesmo, viu? O link também vai estar aqui na descrição. É isso. Muito bom. Agradecendo Falo aí quem ficou todos, conosco, apresentamos a né? todos. Agradecemos a sua paciência, a sua audiência, o seu amor, o seu, né, sempre, né, É, curte, é, compartilhe, né. A gente não é então os atores aí, mas eu sou José, igual que eu me quero mais. mas tá bom. A nossa internet tá começando a pifar, né, Zé? Ah, está dando Então a travada. gente, Então vamos é, concluir então com antes que a pife de bênção e a novo. salve Regina, Então, agradecendo a todos que estão aqui conosco. então, você que nos ouve, Deus abençoe, que o Espírito Santo ilumine, continue sempre a derramar os seus dons, as virtudes. Se você está passando por um momento difícil, tenha fé. Se você chegou até este momento do podcast, porque realmente Deus inspirou o seu coração, e eu tenho certeza que essa bênção hoje, essa oração final, vai iluminar a sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Eles nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Regina Celi, letare, alleluia. Quia per meruisti portare. Regina Celi,